O Supremo Tribunal Federal alcançou maioria para descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. A maioria de votos foi formada depois de o ministro Dias Toffoli refazer o voto proferido na semana passada. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Pouco antes, Dias Toffoli reconheceu que o seu voto poderia não ter sido claro o suficiente. Hoje pela manhã, Vossa Excelência me perguntou se o meu voto, como é que o meu voto era para ser proclamado. Por isso que também eu entendi por bem fazer essa complementação ao voto. Se eu não fui claro o suficiente, o erro é meu, de comunicador. Se o comunicador não se faz entender, o problema não é do receptor, é do vaso comunicante. Então, é por isso que eu faço essa explicitação. Silvio Navarro, começo com você. O STF formou maioria, então, para descriminalizar o porte de maconha para uso próprio e o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente do STF, abriu a sessão hoje pedindo uma explicação para o ministro Dias Toffoli, porque ninguém tinha entendido muito bem, ficou meio confuso ali o voto do Dias Toffoli, que foi proferido na semana passada, e aí ele disse, se não fui claro o suficiente, o erro é meu. E se o comunicador não se faz entender, o problema não é do receptor, é do vaso comunicante. E aí jogo para você. Ele se considera um vaso comunicante. Pois bem, aliás, nem comunicador ele é, né? Ele é um togado, ele é um integrante do Supremo Tribunal Federal que não conseguiu passar num concurso para juiz 2 vezes, não conseguiu ser juiz, mas quis o destino ou as suas ligações políticas com o PT, com José Dirceu e os serviços prestados no papel de amigo do amigo de meu pai, a empreiteira Odebrecht, seguramente estão aí no seu currículo. Ele não conseguiu se fazer entender. Isso me lembra muito a Rosa Weber. A Rosa Weber padecia desse mesmo mal. Ela produzia votos enormes, longos, não sei quem o assessora, Dias Toffoli, também não sei, tampouco sei quem assessorava a Rosa Weber, mas provavelmente podem ser as mesmas pessoas, né, os mesmos auxiliares de gabinete, porque concluem votos longos que não chegam a lugar nenhum, a ponto de pessoas iluminadas como Luiz Roberto Barroso não conseguir compreender. Se o Barroso não conseguiu compreender, quem somos nós mortais para compreender um voto de Dias Toffoli? O que incomoda nesse debate sobre a legalização de drogas, sobre a descriminalização da maconha, chame como quiser, porque as agências de polícia, de checagem, já estão, inclusive, tratando como desinformação quem muda determinado tema. Não estão liberando, pouco importa, o cerne da questão é que isso não deveria jamais estar sendo debatido dentro do Supremo Tribunal Federal. Imagino que vamos falar sobre o voto de Luiz Fux, um lampejo de lucidez no dia de hoje. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal não é papel do Supremo Tribunal Federal legislar. Se eles querem legislar, se eles querem advogar, não importa a causa, eles devem pendurar a toga e concorrer a um cargo de deputado, de senador, de vereador, deputado estadual. Eles têm as urnas para legitimar a sua opinião, o seu direito de manifestar o que pensa um pedaço da sociedade. Mas não é o caso. Ao contrário do que ele, Dias Toffoli, disse nessa semana, de que tem o respaldo de 100 milhões de pessoas numa matemática aritmética amalucada, ele não tem respaldo popular algum. Portanto, é o Congresso Nacional, e tivemos a reação do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que teve lá o momento Bela Adormecida, parece que o príncipe beijou, né, e aí acordou, se manifestou hoje, mas pois bem. Em relação ao Barroso, só queria fazer um comentário, eu estava me divertindo aqui ouvindo
vocês falarem sobre evidências, né, Paula, do ministro Barroso. É impressionante essa necessidade que ele tem de demonstrar a sua juventude grisalha, né? Ele gosta sempre de estar ali naquele momento de eterno presidente de diretório acadêmico, cercado por jovens, como se transbordasse dele alguma jovialidade, e ele precisa transmitir isso nesse karaokê inoportuno que vocês bem citaram. Mas eu só diria uma coisa: era dia útil, é dia útil. Barroso tem que trabalhar, tem muita coisa para fazer no Supremo Tribunal Federal. Não dá para ficar cantando, passeando pela Europa, não. Bom, a gente vai trazer também a declaração, manifestação do ministro Luiz Fux. A gente vai rodar aqui, fazer a rodada completa, que é importante. Mas, Piotr, só me esclarece aí sobre a questão do vaso comunicante. Você falou que pedreiro usa isso em obras. Eu diria que os pedreiros sabem o que é vaso comunicante. Então, quando um pedreiro vai fazer o alicerce de uma casa ou de um muro, ele diz assim: vou bater o nível. Bater o nível é encher uma mangueira com água no ponto A até o ponto B, independentemente do nivelamento do terreno. Como, obviamente, é o princípio, o teorema de Stevin, que é o princípio dos vasos comunicantes, você vai ter a mesma altura aqui e lá na frente. Um pedreiro sabe o que é o princípio dos vasos comunicantes. Só isso que eu queria dizer aqui. Eu queria comentar o seguinte: imagine se você me pede um comentário, eu faço um comentário e o Piotr me pergunta o seguinte: vem cá, o que você quer dizer com isso aí? Aí eu vou me explicar e digo outra coisa impenetrável, indecifrável. Alguém tem que tomar providência e me afastar dessa mesa aí, porque eu estou ficando perigoso. Ele não. Ele daqui a pouco está dando outro voto e tal, a nossa versão masculina da Rosa Weber, aí também que não conseguia ser entendida, né? Precisavam perguntar: mas você votou contra ou a favor? Esse aí é o... Cada vez que ele abre a boca, ele justifica a dupla reprovação no concurso de ingresso da magistratura paulista. Eu vivo procurando pelos que julgaram, pelos que examinaram os que tentaram ser juízes naquele ano. Porque eu queria cumprimentar o pessoal por livrar a São Paulo de um juiz assim. Pois bem, acabou na presidência do Supremo. Já passou por lá, daqui a pouco volta. É assim, o Brasil. Antes de trazer aqui a declaração do ministro Luiz Fux, deixa eu só ouvir a Ana em relação a essa decisão, de agora a pouco, do Supremo Tribunal Federal, então, de formar maioria para descriminalizar o porte de maconha para uso próprio. E tem uma questão que ainda será definida pela Corte, Ana, que é a questão da quantidade, né? Eles ainda precisam discutir quanto que vai ser definido para diferenciar uso pessoal de tráfico de drogas. Isso ainda está em aberto pelo Supremo. É impressionante, né? É a mesma coisa de quando definimos o que é uma vida. Com 22 semanas é vida? Ah, mas com 20 semanas eu posso matar um bebê no ventre da mãe, mas 22 semanas não. Até 22 semanas não é vida. Depois passa a ser vida. É inacreditável, né? O que é errado, né? A quantidade. Eu só queria, nesse meu comentário sobre esse assunto, Paula, trazer fatos, né? Porque você pode até brigar com opiniões. Agora, fatos são coisas teimosas, não é, Silvio? E nesse ponto, aqui na Califórnia, eu estou no futuro, e no futuro mesmo. No futuro onde nós já estamos colhendo as consequências de um ato como esse que o STF acabou de decidir, da descriminalização da maconha. Porque nós estamos falando de uma decisão de 11 ministros que não têm votos, né? Absolutamente nenhum voto, mas que eles falam em nome do povo, e decisão que impacta toda uma sociedade. Pois bem, aqui na Califórnia, eu acabei de retuitar, né? Ou, né, como queiram, né, para falar o jargão antigo, um post que eu fiz no X, quando ainda era Twitter, de 2019. Esse post, eu fiz um fio, eu fiz uma thread de todos os fatos, peço à produção para colocar aí na tela, eu fiz uma thread desse um fio de todos os fatos de um estudo longo que aconteceu depois da descriminalização da maconha em vários estados americanos. Estudos
já desse impacto. E nessa thread eu mostro, inclusive com links para documentos oficiais do governo americano, como o estudo que mostra alto impacto negativo na saúde pública, taxas crescentes de uso de maconha por menores, aumento das taxas de detenção de menores, taxas mais altas de mortes no trânsito por dirigir sob efeito da droga, mais intoxicações e internações hospitalares relacionadas à maconha, um mercado paralelo persistente que agora envolve aumento da atividade do cartel mexicano em Colorado. É uma thread longa, documentada, de 2019. E aí, eu queria pedir para a produção colocar outro print do New York Times, também de uma matéria de 2019, que mostra que aquela falácia de não, mas assim, quem sabe a gente combate o tráfico, mentira. Aqui na Califórnia, está aí a matéria do New York Times de 2019 que diz: está ficando pior, não melhorando, descriminalizar a maconha. E agora, em abril deste ano, o estado do Oregon, que em 2020 descriminalizou a maconha, agora em abril desse ano, ou seja, 4 anos depois, eles reverteram as legislações, exatamente as legislações que englobam a descriminalização das drogas e o uso dessas drogas recreativas em pequenas quantidades. O Oregon precisou de 4 anos apenas para falar isso aqui, não está dando certo, não. Fora que aqui na Califórnia eu sou testemunha ocular. Vários lugares, vários bairros, você anda, o cheiro de maconha nas ruas, maconha nas escolas, adolescentes entrando no mundo das drogas, da bebida, do álcool, né, da vida dentro desse contexto, dessa aura que a maconha traz, essa porta, essa abertura. Então, eu recomendo a todos que vão até o X, né, o X, porque ali eu coloco muitos documentos que mostram esses estudos, inclusive de profissionais que trabalharam no governo Obama, nada a ver com o governo Donald Trump, governo democrata, profissionais sérios que mostram as consequências de um ato irresponsável desse do Supremo Tribunal Federal, um debate que deveria estar e continuar no Congresso, porque ali sim, todos tiveram votos para debater o que a população brasileira quer conversar. Agora eu vou trazer aqui o voto do ministro Luiz Fux. Ele foi o segundo a votar na tarde de hoje e defendeu a criminalização do porte de maconha. Também não se podem desconsiderar as críticas, o Luiz Toffoli tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. Brasil não tem governo de juízes. Bom, e Luiz Fux fez um duro discurso contra o ativismo judicial. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Augusto, manifestação forte aí do ministro Luiz Fux, com o Flávio Dino são os únicos, né, juízes aí concursados da corte. Bem-vinda seja a declaração. Nós estamos aqui clamando há tempos para que as pessoas se manifestem,
para que os juízes se manifestem, né, para que todas as pessoas que têm algum amor à democracia se manifestem. E, finalmente, nós estamos ouvindo o único juiz de carreira que conheceu comarcas do interior, que julgou em primeira instância e que conhece, portanto, o funcionamento do velho judiciário brasileiro. Nós dissemos aqui, é uma constatação, o Flávio Dino também é um juiz concursado, mas não tem a experiência que tem o juiz de primeira instância, como foi o Fux, que também atuou na segunda instância, depois na terceira e até chegar ao Supremo. Ele conhece o judiciário e soltou, né, o que eu espero que seja um grito preso na garganta. Vários juízes de primeira instância, vários. A imensa maioria dos juízes de primeira instância tem dito isso. Eu sei, porque eu convivo com juízes de primeira instância. Vários desembargadores têm dito isso. Eu espero que seja a primeira de muitas manifestações. O recado é o que a gente tem dado e finalmente começa a ecoar, tá, nas paredes ali, entre paredes, que tem de ouvir isso aí, para chegar aos ouvidos aí da plateia presente, que finge que vive num mundo à parte, ou que vive realmente numa realidade paralela. Então, o que diz o Luiz Fux é o óbvio, é evidente, ele está quase lendo a Constituição. Ele está dizendo coisas esquecidas nesse estranho Brasil que vem se forjando no Supremo há 5 anos. 5 anos. Tudo que ele disse é surpreendente hoje. Sim. Se fosse dito há 7 anos, digamos, ninguém entenderia por que o ministro Luiz Fux está dizendo isso. Então eu fico realmente mais otimista, porque esse é o nosso papel, é pregar a verdade, a gente tem de martelar os fatos, insistir para os fatos, para que a verdade prevaleça. E ouvimos agora um juiz dizendo que os outros sabem e fingem esquecer. É ali que tem que haver manifestações desse gênero e que não são feitas, não são protagonizadas pelos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Não falam. É isso que tem que ser dito o tempo todo, é isso que tem que ser dito em relação a todos os prisioneiros do Bolsonaro, é isso que tem, do 8 de janeiro, é isso que tem que ser dito quando o Gilmar Mendes diz não há clima para anistia, é isso aí, não é problema do Supremo. O Supremo tem de julgar dúvidas constitucionais, tem que dirimir dúvidas quando aparecem e quando são reais. O resto é com outros poderes. O Supremo que fique no seu espaço. É o que está dizendo o ministro Luiz Fux. Um sopro de esperança aí, Piotr, porque diferente aí do voto do ministro Dias Toffoli, Luiz Fux foi muito claro, né? Sim. Quando falou, nós não somos juízes eleitos, quando disse que a arena política é o lugar adequado para discutir temas como a questão de drogas, foi muito objetivo ali e passou um recado para os demais. Paula, me permita, eu creio que ele usou a votação deste momento em relação ao porte de drogas para falar de um sentimento que ele tem sobre o Supremo como um todo. Para mim, ele está indo muito além, inclusive, do que foi a votação de hoje. Faltava isso. Faltava o Supremo, alguém de dentro do Supremo, dizer aos seus pares o que a sociedade grita há muito tempo do lado de fora. Isso é um avanço. Eu entendo que as pessoas estejam um pouco preocupadas, dizendo, talvez isso seja só uma exceção. Não. Começa com alguém. Daí eu reforço, faltava alguém de dentro do Supremo dizer o que a sociedade já grita e baseada, a sociedade, não o Supremo,
no que diz a Constituição e no que foi o Supremo Tribunal Federal, até como se referiu Augusto aqui, até em torno de 7 anos. 7 anos atrás, 8, não mais que isso. Naquele momento ninguém entenderia. Hoje todo mundo sabe que neste momento temos um ministro do Supremo que está fazendo um duplo favor. Olha que coisa interessante. Ao tentar preservar o Supremo do absurdo, da enrascada que se meteu por esse ativismo judicial que ele chama de protagonismo deletério, porque se sobrepõe justamente às instâncias e aos poderes que têm representatividade popular, e ele chama o parlamento de, como obviamente é, a instância maior do Estado Democrático de Direito, que ali sim o barulho das opiniões das pessoas, dos parlamentares, pode acontecer. Porque lá tem representatividade popular. Juízes não são eleitos. O Brasil não é governado por juízes eleitos, não do Estado Democrático. Ele insiste um pouco mais. O Supremo não detém o monopólio das respostas. Ou seja, então o Supremo não deve ser perguntado tudo. Porque não está previsto na lei que ele responda sobre tudo. Não é o Supremo o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos da nação. Justamente reclamando que este assunto tem que ser interna corporis, ou seja, dentro do Congresso Nacional ou do Executivo. Não o Supremo toda hora ter que se decidir sobre isso. O ministro Luiz Fux é tão feliz no que ele está dizendo e tão legítimo do ponto de vista do que prega, do que é a lógica jurídica brasileira, do que diz a Constituição, que ao defender o Supremo, ele está defendendo a democracia, tal como o próprio Supremo a entendia e a praticava há pouco mais de 7 anos. Não tem feito isso nesses últimos anos, muito pelo contrário, tem afrontado a própria lógica. Nós falamos aqui com alguma frequência de que formações anteriores do Supremo, ou seja, com outros juízes, se espantariam, obviamente, com o que se tem hoje. Ou seja, é importante frisar esta parte. Faltava alguém de dentro do Supremo dizer o que a sociedade já estava gritando do lado de fora. Este é um começo promissor, sim, eu não vou me furtar em dizer isso e vou continuar nesse momento, porque quando alguém diz alguma coisa dessa, você tem que apoiar. Porque antes a gente criticava quem dizia o contrário. Então, por uma questão de lógica e coerência, sim, é preciso apoiar o que disse o ministro Fux. E, na minha opinião, ele só usou este momento para falar de todos os eventos e assuntos que o Supremo tem se metido de forma inconstitucional. Não somos juízes eleitos. Acho que a frase é terminativa, né? Exatamente. Bom, só para a gente fazer um resumo, então, do que ocorreu na tarde de hoje sobre esse assunto, com o voto, então, de todos os ministros, o placar ficou em 8-3 contra a criminalização do porte de maconha para uso pessoal. O STF vai retomar a sessão amanhã para debater uma quantidade para diferenciar, então, o usuário do traficante. A proposta com mais adesões até o momento é a do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o magistrado, deve ser, então, considerado como usuário quem guardar, adquirir ou portar até 60 gramas de maconha, desde que não haja indícios de tráfico. E aí abre de novo uma margem subjetiva para o juiz definir, mas isso joga lá para frente, né? E só para trazer aqui, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, se manifestou e disse discordar, então, da posição do Supremo sobre o porte de droga da maconha para uso pessoal. Para o senador, que é o autor de uma proposta de emenda à Constituição que proíbe o porte de qualquer tipo de droga, a descriminalização via decisão judicial é uma invasão à competência do Congresso. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo. Há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional.
Silvio, dá para a gente juntar aí essa declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aí, que criticou essa invasão de competência do Supremo em relação a esse tema, também com o que disse o ministro Luiz Fux, quando foi declarar o seu voto aí na tarde de hoje, quando foi muito claro, né? Não somos juízes eleitos. E aí disse que a matéria deveria ser entregue aí ao parlamento. Vamos lá, então. Primeiro, em relação ao Rodrigo Pacheco, ele parece que está sempre com sono, né? É impressionante. E aí ele diz, a lógica foi quebrada, o rito foi quebrado. Ele é o presidente do Congresso Nacional, ele fez o quê? Por que ele não colocou para votar antes, então? Por que ele não fez o tema andar? E a gente sabe como é que funciona o processo legislativo. É com base em acordo. Chama os líderes, reúnem-se todos ali na sala da presidência do Congresso Nacional, líderes da Câmara, líderes do Senado, e faz o projeto andar. Se for uma proposta de emenda à Constituição, reúne-se número suficiente, só entra para votar na certeza porque precisa do crivo em 2 votações nas 2 casas, né? O sistema bicameral de emenda à Constituição. Se for projeto de lei é mais fácil. Por que ele não se mexeu, então? Ele só age depois. Depois que acontece, depois de que há claramente um avanço de prerrogativa constitucional, de que o Supremo Tribunal Federal legisla, estamos aqui falando isso como um disco riscado há dias, há semanas, há anos, todo mundo já sabe, mas o Rodrigo Pacheco é a reação e sempre tardia. Em relação ao Luiz Fux, ele faz jus com essa fala à sua carreira jurídica, porque ele é o único que tem, de fato, uma sólida carreira jurídica. O Luiz Fux chegou ao Supremo Tribunal Federal indicado pela presidente Dilma Rousseff em 2011, mas ele era egresso do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Quando ele assume a carreira no STF, ele substitui o Eros Grau. E ele teve boas passagens pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi um lavajatista. Recentemente, quando o ministro Dias Toffoli... O primeiro-ministro Ricardo Lewandowski, né, que agora foi transferido para o Ministério da Justiça no Executivo. Quando eles começaram a destruir a Lava Jato, o ministro Luiz Fux, eu me lembro dele num evento no Pará, em que ele disse o seguinte, olha, vão se debater aqui questões de anulações processuais, é possível que tudo isso avance, mas a corrupção existiu. Ele foi o primeiro ministro do Supremo a dizer, a corrupção existiu, não tem como colocar debaixo do tapete. E aí ele citou aquele apartamento cofre do Gedel, que guardava mais de 50 milhões de reais. Augusto Nunes escreveu sobre isso recentemente na Revista Oeste. Aquela imagem, aquelas malas de couro, aquelas caixas de papelão guardando notas, aquilo é real. E ele disse, aquelas notas não eram falsificadas. Quando um gerente da Petrobras, um sujeito de terceiro escalão, como Pedro Barusco, ao aparecer as digitais dele na cena do crime, ele diz, não, eu devolvo 100 milhões de dólares amanhã, se já tivesse o Pix naquela época, obra do Roberto Campos Neto, ele já teria feito um Pix ali no mesmo dia, estou devolvendo o dinheiro que eu roubei. Então, o ministro Luiz Fux, ele tem uma sólida carreira jurídica. Ele, inclusive, presidiu a comissão de juristas que fez o anteprojeto do Código de Processo Civil. Então, o que ele está fazendo é fazendo jus à magistratura, jus à sua carreira. Todo o resto lá é mais ou menos como o Dias Toffoli, aquele que termina o voto e ninguém conseguiu entender.